You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. Olá, meu nome é Vini Castro, sou o seu host essa noite e hoje estamos aqui no Bacana Extra número 6 para falar do Pintacilgo. É um filme fantástico que fomos assistir ontem, meninas, ou anteontem na estreia. Ontem. Foi ontem, entendeu? É porque já passou 24 horas, eu já tô loucaço aqui, folgadíssimo, fazendo várias coisas. Mas é isso, nós somos o BacanaCast nas redes sociais, BacanaCast no Instagram e no Facebook, e BacanaCast com K no Twitter. Estamos disponíveis no Spotify, Google Podcasts, no iTunes, onde seu agregador alcançar. Estamos aqui para poder falar sobre esse filme maravilhoso que fomos assistir na pré-estreia, Lorena Evelyn. Hello. Stephanie Moura. Stephanie Moura. E Matheus Loyola. Boa noite. A gente assistiu esse filme ontem com os meninos aqui dessa gravação, mas Lorena, esse filme fala do quê? Esse filme é de onde? Quem que fez? Eu tô empolgado pra caralho, vamos lá. Ok, esse filme ele é inspirado num livro cujo o nome do livro é o mesmo do filme, o Pintacilgo. Não vou falar em inglês porque a gente tá no Brasil. The Goldfinch. Eu sou alfabetizado em inglês e português, igual a Sasha. Aí... Não tem cu que nem a Sasha também? Não, eu tenho. Eu uso com frequência, inclusive. Ele foi lançado em 2014, né? Por uma autora chamada Donna Tartt. Ela já lançou alguns outros livros que também fizeram sucesso nos Estados Unidos. E na época do lançamento do livro... Em 2014? Ela ganhou um prêmio aí de melhor ficção, que é um prêmio bem grande aí pra literatura, de ficção mesmo, né? Que é o... Eu não lembro o nome agora, é Pulitzer, alguma coisa assim, Pulitzer, whatever. O Pulitzer, na verdade, é um prêmio de escritores. Então ele vai desde matérias em jornais até livros de ficção, documentários, autobiografias, biografias, esse tipo de coisa. Tipo o Oscar literário. É o Oscar literário, sim. Caraca. Uma curiosidade bacana é que o Pintacilgo é um quadro, né, real. O nome tanto que a capa do livro é o quadro, é um quadro. O nome, ele é inspirado também, tem tudo isso a ver, depois a gente vai falar mais sobre. Porém, eu só queria colocar um adendo que... Você quer colocar dentro? Também. Graças a Deus pela edição. Você acha que isso vai ser editado? Isso aqui vai estar no programa meu hoje. A tela original, ela tá exposta num museu. Eu não vou me desafiar a falar o nome, que é um museu holandês, na cidade de Haia. E após o sucesso do livro, essa é uma das telas mais visitadas no museu. É a mais procurada. E se você colocar na internet o nome do museu, você entra no museu e consegue escutar em inglês ou em holandês explicação, um tourzinho sobre o quadro mesmo. É bem bacana de ouvir. É bem bonitinho, dá pra ouvir o canto do pássaro, uma viagem, bem legal. É uma viagem. O canto do pássaro, você fica assim, nossa...
Esse filme, ele foi feito pelo John Crowley, ele já foi indicado ao Oscar, e foi roteirizado pelo Peter Straughan, que também já foi indicado pelo Oscar. Além disso, ele é um filme protagonizado pelo carinha Gus, de A Culpa das Estrelas, Nicole Kidman e o menino fantástico Oaks Fagley, que faz o personagem principal mais criança. Quero começar dizendo que esse filme foi um dos filmes que mais me pegou sentimentalmente nos últimos tempos. Não tinha tempo que eu não chorava no cinema. Eu chorei assim de ficar com a cara vermelha quando eu cheguei em casa depois. Eu acho que é um filme profundo, é um filme muito sutil, mas é um filme tão bonito. Eu achei ele muito emocional, assim, tipo... Eu não sei, durante o filme não me deu vontade de chorar, mas me deu vontade de bater minha cabeça numa parede. Não sei, eu senti raiva por algum motivo. Eu senti muita raiva durante todo o filme. Vários gatilhos. Foi gatilho, eu não sei porquê, velho. Eu não entendi se foi tristeza, sei lá. O que eu senti boa parte do filme foi como as coisas estavam sendo retratadas, estava sendo com um certo cuidado pra tentar passar a emoção daquilo ali, e não passa no sentido de, tipo, você... Pelo menos eu não me senti assim, tipo, de me identificar naquelas situações, mas eu conseguia entender o que estava se passando ali e o porquê do sofrimento que estava acontecendo. E isso era muito interessante, porque ele conseguiu passar essas emoções que o protagonista estava vivendo. E boa parte disso pela atuação do Oaks, né? O nome do menino. O filme, ele consegue, igual... Eu não senti nenhum gatilho, não que eu tenha identificado, né, como gatilho, mas eu consegui sentir meio que os sentimentos da criança. Tipo, eles conseguiram retratar bem de uma maneira em que você sentia do jeito da criança. Tipo, medo, apreensão. A ansiedade que ele tinha de estar com o pai. Isso tudo, aquele medo, aquela agonia. Eu conseguia sentir isso durante o filme. Tanto que quando ele conseguiu entrar... Ops. Spoiler! Que, gente? Tanto que quando ele conseguiu fazer alguns feitos no filme, me dava um alívio. Acho que eu respirava junto com ele, assim, tipo... Pronto, tá tudo bem agora. Ou não, mas por agora tá assim, então ele tá bem, sabe? Então, assim, eu acho que o filme, ele conseguiu, talvez, tocar o Castro como ele se tocou. KKK. Beijos. E Nossa. a Stephanie sentir assim, raiva, tipo, ter esses gatilhos, eu acho que foi um cuidado do filme de fazer com que as pessoas realmente sentissem sentimentos reais, apesar do filme ser uma ficção. Uhum. Talvez, foi tipo assim, é que eu tô pensando aqui agora, esse gatilho foi tipo a dor que ele sentia por causa da perda da mãe, que ele não conseguia processar, porque imagina o que vai fazer com a cabeça de um garoto pensar que, né, foi culpa dele e tal. A relação dele com o pai, e aí quando ele vai pra casa daquela família, que eu esqueci o nome. Antes disso, já que a gente tá entrando no filme, eu quero falar um pouquinho da sinopse. Um atentado terrorista no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, modifica para sempre a vida do jovem Theodore Decker. Além da sua mãe falecer no evento, ele é incentivado por um desconhecido a levar consigo um quadro que estava lá exposto, o Pintacilgo, além de um anel com o brasão da sua família. Nos dias seguintes, Theo recebe o abrigo da Sra. Balbour, a Nicole Kidman, e ao pesquisar sobre o brasão, conhece Hobie, um vendedor de antiguidades que agora é o tutor de Pippa, uma das meninas que sofreu o acidente também. O encontro modifica para sempre a vida do garoto e essa jornada que a gente aprende e se delicia durante o filme. O filme, ele tem sido descrito nas críticas como um coming of age. E eu acho que é bem isso mesmo, que é o personagem do Theo meio que evoluindo e tentando lidar com essa forma que ele se sente pela morte da mãe, essa proteção que ele tem pelo quadro que o Blackwell entregou pra ele junto com o anel pra ele levar lá no antiquário. Mas, e gente, voltando do cinema, eu comecei a ler umas reviews pra vocês em voz alta e eu quero voltar no fato do que a gente estava sentindo. As críticas todas se voltam em 2 pontos. A primeira é de que os atores principais do filme são muito estrelados, porque, porra, o filme tem a Nicole Kidman e ela é só a foster mom do Theo.
E ela aparece um pouco tempo no começo do filme e ela só vai aparecer depois, quase no final. Vocês acham que esses atores foram desperdiçados? Porque eu não consigo ver isso. O filme é tão sutil pra mim, de que se eles tivessem mais ali, eu acho que seria, tipo, desnecessário. É porque eu acho que é um livro muito extenso, então alguns personagens com certeza eles vão ter sua atuação, vamos dizer assim, reduzidas em comparação que seria se fosse realmente 100% fiel ao livro. Não tem como, todo mundo sabe que adaptações elas sofrem algumas modificações. Eu não acho que tirou o esplendor do filme, não tirou a magia que a gente sente no filme. Só que eu entendi porque o Theo, por exemplo, ele aparece mais. Porque eu comecei a ler o livro, e o livro é em primeira pessoa, então assim, é tudo da visão dele, é o que ele tá sentindo, é o que ele tá vendo. Então, se ele via a Nicole Kidman no começo do livro e só aparece depois que ele tá velho, no filme vai ser basicamente a mesma coisa, senão ele vai mudar a ideia do filme, entendeu? Do livro inicial. E aí vai mudar a história e não vai ter sentido. Eu acho que, por mais que tenha tido atores famosos e talvez não precisasse ser um ator tão famoso, eu sinto que isso não foi necessariamente um problema, porque o que eu achei que talvez pudesse acontecer é, nossa, um ator tão famoso vai tirar a atenção da história, tipo assim, do protagonista, já que esses atores não estão no foco do filme, mas não. Os atores principais, os atores dos protagonistas, né? Os protagonistas, enfim, tanto quando ele era criança, quando era o adulto, ele tinha um foco muito grande, e principalmente a criança, que eu acho que não era um ator conhecido, pelo menos eu não conhecia. E ele. Uma das coisas que é um adendo. O Oaks Figley, ele tem, sei lá, 14 anos agora. Ele fez parte de 22 filmes já, viado. Caraca. 22. Ele é um ator mirim, assim, tipo de bebê, eu acho. Porque não é possível. 22 filmes é muita coisa. É muita coisa. Ele deve ter sido aquelas crianças que aparecem em todos os partos de todos os filmes. Aí, enfim, eu não acho que os atores com grande renome tiraram esse brilho dos outros atores, sabe? E eu acho que foram atuações muito boas, inclusive, porque, por exemplo, o papel da Nicole Kidman, no começo do filme, ela tinha uma personalidade completamente diferente da metade pro final. E isso foi perceptível na expressão dela e tal, e ficou muito bom. Então, assim, foram atuações muito boas, e que eu acho que valeu a pena, saca? Por mais que tenha sido, sei lá, mais pra chamar atenção pro filme, foda-se, chamou atenção e valeu a pena, saca? Não foi ruim. Então, pô, eu acho que é um ponto positivo. Por mais que eles tenham sido pouco usados, no sentido de pouco desenvolvimento desses personagens, eles têm uma participação muito importante ainda, assim. As pessoas hoje em dia confundem muito overacting, né? Tipo, o cara tá 100% no 220 o tempo todo, com atuação fraca e contida, igual tem nesse filme. As pessoas estão vindo agora do Coringa, que lançou semana retrasada, eu acho, já 2 semanas de estreia, esperando uma atuação fodástica desses filmes que estão lançando agora recentemente. Esse é o tipo de filme que vai chegar ao Oscar, eu acho. Ele deve ser indicado como roteiro adaptado, mas é um tipo de filme mais lento, mais devagar. Todo mundo tá muito sutil. A Nicole Kidman, eu acho que é a melhor atriz desse filme. Sarah Paulson tá ali em segundo lugar, apesar dela ser coadjuvante da coadjuvante, mas eles todos estão sutis. Eu acho que a galera ficou frustrada com o fato deles serem todos muito bons e serem, tipo, o roteiro não dá oportunidade pra eles se desenvolverem bem. Até porque, de verdade, eu acho que o menino que faz o Theo Decker criança, que é o Oaks, que a gente tá aqui pagando um pau pra ele é de longe o melhor ator do filme. Eu conseguia ver em todos os momentos do filme que ele tava se recuperando de um baque, de que ele tava ficando feliz de novo, e depois que vinha uma merda e acontecia, a decepção no olho dele, a vontade que ele tinha de morrer a cada segundo que aquilo passava.
Eu também queria dar um destaque à atuação do Finn Wolfhard, que é o Boris quando criança, porque ele é uma... Eu não sei se ele é britânico, se ele é americano, mas ele é uma... Ele é americano. Ele é americano? Pois é, ele fez um sotaque russo muito bem feito, muito bem elaborado, e ele é tipo uma criança. Assim, ele é um bom ator, mas é porque eu tenho um ranço dele no papel de Não, Mike. mas isso você tira, entendeu? Isso é um você problema tira mental esse ranço seu, né, e você como olha dizem. ele como ator, velho. Ele olha como ator. Ele é um ator fantástico. Velho, foi incrível aquela atuação dele, sabe? Ele fazer o sotaque, ele falar em russo com o pai. Não parecia que ele tava forçando, parecia que ele realmente falava daquilo. Eu achei E outra fantástico. coisa, eu achei muito legal. O personagem, ele tem características muito marcantes. Ele tem aquele... O Boris? Exatamente. Ele tem aquele jeito de se comportar, de se movimentar, tipo, gesticular e de falar, que tanto o ator de criança quanto o ator da versão dele adulto mantiveram, sabe? Então, assim, foi uma atuação de um personagem específico que os dois conseguiram transmitir isso da mesma maneira, não ficou incongruente, por assim dizer. Pelo menos eu não senti. Eu senti que ele realmente era o mesmo personagem do começo do filme, quando ele era uma criança, sabe? Então eu achei isso muito legal. Eu não me incomodei, eu me incomodei com ele pequeno, porque você tá ali numa atuada. É só por isso. Não, assim, é porque o tom parecia um pouco diferente do que o tio tava, porque o tio, ele era mais na dele, era mais tímido, e o Boris não, o Boris sempre foi, tipo, a pessoa alegre e palhaça do rolê deles dois, né? Então deu muito tempo pra me acostumar, mas eu achei a atuação dele, do Boris, personagem adulto, também fantástica. E esse, pra mim, é um dos méritos do diretor desse filme, porque ele conseguiu casar bem os personagens da versão criança e da versão adulto. Tanto o Boris quanto o tio são fantásticos. Eu consigo ver que é o mesmo personagem, apesar de ser atores diferentes, sabe? Isso eu achei muito bom. Porque... Mas falando dos atores ainda, rapidão. Nesse filme, muito do que falaram sobre a Nicole Kidman, porque ela apareceu pouquíssimas vezes e ela não fez, sabe, uma grande importância assim no filme. Eu comecei a entender, mano, por que todos aqueles filmes do Oscar, a maioria são atores que a gente raramente vê em filmes assim, que estão no cinema todo mês. Tipo, o Ansel, por exemplo, a Nicole Kidman, são pessoas que a gente conhece. Esse garoto do Stranger Things também. Aí, isso já pesa muito nas críticas, porque fala, Nicole Kidman é uma atriz que tá em tudo e ela brilha em tudo, então nesse filme, porque ela fez um papel mais de apoio, e eu não tô falando em comparação só do livro, mas o filme mesmo, porque reclamaram que ela não tava aparecendo muito, etc, mas eu acho que isso não que tivesse que ter sido outra atriz, mas isso pesa muito, sacou? Você tá falando pra mim, então, que a galera é tudo bando de dedo no cu do caralho, porque eu não consigo uma outra desculpa pra criticarem uma atuação tão sutil e tão bonita. Sim. Porque é fácil você ficar gritando o tempo todo. Essa Fall Season das séries americanas, tem um monte de gente que tá gritando o tempo todo na atuação. Agora, pra você atuar igual a Nicole, igual os meninos Theo e igual o Boris, que é uma atuação um pouquinho mais, de um tom um pouquinho mais acima, você tem que ser muito bom, velho. Sim. E o melhor das atuações deles é que eles conseguiram transmitir a essência do personagem de verdade, sabe? Você conseguia entender o que eles estavam passando, quais eram os sofrimentos que eles estavam tendo ali, o que gerou o sentimento que eles estavam naquele momento. Por exemplo, de ver a família lá depois deles adultos, sabe? Por que houve aquela mudança? Por que todos eles estavam diferentes? E mesmo assim você vê os mesmos personagens em outro momento, com outra história, com outro sentimento, sabe?
E isso foi muito bom, isso foi muito bonito de ver no filme. Outra crítica que fizeram ao filme é que é um filme vazio de sentimento. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, porque no começo do episódio a gente só ficou falando como a Tete teve vários gatilhos, ficou puto o filme inteiro, e eu chorando igual uma menininha. Não que chorar igual uma menininha seja ruim, porque menininhas são tops, porque eu não consigo entender também esse tipo de crítico. Eu acho que, eventualmente, é porque só críticas negativas vendem, sabe? Ou então vendem mais. Porque realmente, velho, eu fico muito frustrado com isso. Eu não assisti o Coringa ainda, e eu acho que eventualmente eu vou me frustrar com ele, porque é um filme que tá sendo muito falado há meses, eu acho. Eu espero que ele seja tão bom quanto falam, porque não é possível, velho. O negócio é que, assim, você tem que primeiro avaliar a sua experiência pessoal com o filme. E é por isso que eu não gosto de ver crítica antes de ver filme. Ainda bem que eu fui totalmente virgem de conteúdo do filme pro cinema. Eu não sabia nem o nome até chegar lá. Porque o filme, pra mim, tipo, eu não... As críticas que eu li foram, tipo... teve muito flashback que totalmente descartável. Teve muita coisa repetida, sabe? Das cenas entre os dois amigos, quando eles eram crianças. E problemas pessoais deles, tipo... jogados ao vento, e eu acho que, lendo isso depois de ter visto o filme, eu discordei em muita coisa, e eu fiquei muito frustrada também, fiquei com raiva de ver tanta crítica, e, véi, a crítica pisou muito forte nesse filme, tanto é que eu acho que ele provavelmente não vai ganhar nada no Oscar, porque tem aquele efeito de manada também, tem os críticos que falam bosta, aí chega os comentários lá embaixo, são de todas as outras pessoas que acabaram de ver o filme, e aí elas são influenciadas e falam, pô, verdade, né? Aí eu fico muito frustrada com isso. E eu discordei completamente. Foi um ótimo filme. Cara, essa crítica de tem momentos do filme que são desnecessários e muitos flashbacks, não, velho, isso só não, porque isso é o que faz a gente conseguir criar de certa maneira, um vínculo com aquele personagem, sabe? É o que faz a gente entender o que gera as emoções dele, sabe? Se você vê uma cena ali que, ok, eu entendi isso daqui, mas você não consegue ter o apego que a gente teve com ele por conta dessas cenas, a gente não ia pegar o sentimento, porque é um filme muito sutil. Ele não tá te jogando as coisas na cara. Ele quer que você entenda aquilo. Porque é assim que acontece. São coisas sutis. Stephanie, eu acho que ele chega a concorrer ao Oscar. Eu falei isso na minha crítica de Ad Astra, que é o filme do DiCaprio no espaço, que lançou semana passada, eu acho, de que essa temporada de premiação vai ser sobre filmes mais lentos, mais sutis. E essa é uma das qualidades que tanto o Ad Astra tem, meninas, bacana extra número 5, escutem aí, quanto esse filme. Mas, ao contrário do Ad Astra, que eu acho que o DiCaprio vai ser indicado ao Oscar, esse eu acho que vai ser indicado pelo menos para roteiro adaptado. Porque nossa, mas eu o que acho eu vi que é o que esse mais se pisaram destaca. tanto na adaptação, tipo, do roteiro mesmo. Foi a que mais levou porrada. Eu fiquei brava. Mas aí eu também meio que fui atrás, sabe? Porque assim, eu li as críticas brasileiras. E vamos ser sinceros que eu não dou muito crédito quando eu vou avaliar o que eu acho que eu não acho que vai para o Oscar. Aí eu fui ler umas críticas do Times. E as críticas do Times dizem que eles falam mal dos flashbacks e falam mal dos atores mal aproveitados. Mas eles não falam mal da adaptação em si, sabe? Porque eu tava vendo também... Inclusive, Lucas de Almeida veio falar comigo hoje... Eu acho que seja um ouvinte do Bacana Cast, perguntando o que eu tinha achado do filme. Ele falou, durante a conversa, de que o livro é muito sutil também. Então, eu acho que tenha casado bem, sabe? Primeiro, eu não entendo nada do qual é o critério de filmes que entram ou não no Oscar, então eu não vou nem fingir que eu entendo. Eu não entendo porra nenhuma de cinema, eu só gosto de assistir filme. Mas, enfim, o que eu vi é que o filme promove um mistério que é inexistente no livro, que são 2 horas cansativas, e eu não concordo, eu só tô falando o que eu li. Ele tem 2 horas cansativas que poderiam facilmente ser resumidas em 1h30, tipo, de um livro de 70 páginas, tá ok. E ele cria um grande finale
Quase mas 800, ele cria na um verdade. grande finale que não é nada grandioso, mas é como se as pessoas quisessem que no final tivesse alguma coisa, tipo, incrível acontecendo, sabe? Uma coisa surpreendente. Uhum. Só que pra mim foi mais uma construção, sabe? Tanto é que depois da última cena eu até falei pra vocês que eu falei, a última cena foi muito bonita pra mim. Foi, tipo, foi grandioso. Deles Pra no mim café? foi. Não, Castro, de 2 quadros grandes, o Pintacilgo no meio. E aí a Stephanie tá. lembrou da frase que ele fala: tem o começo, tem o fim da minha história e tem o quadro, que é o meio. Uhum. Eu vi o trailer depois de ter visto o filme e eu me frustrei com o trailer. Porque ele entregou o final do filme. No sentido de que, assim, sabe como o filme não é tipo uma coisa assim, um mistério que você tem que descobrir alguma coisa no final, mas a construção dele, você fica com aquele negócio de as cenas entregarem as coisas pouco a pouco. Aí só no final, tipo, mostra o rosto da mãe dele. Uhum. O trailer é a primeira coisa que aparece, pô, o rosto da mãe dele. Eu achei, isso não é tipo um spoiler, não interfere em nada, mas eu acho que, na minha experiência, aquilo foi muito bonito de ver só no final do filme. Mas eu não concordo com você, Tete, porque eu assisti os 2 trailers e eu nem lembrava do rosto da mãe dele quando assisti o filme, porque é tanta coisa que você esquece que você já viu. Assim, eu assisti um dos trailers só Sim, antes do por filme. isso que eu disse, não tem interferência nenhuma, mas pra mim eu achei... Não, enfim, é porque eu também fui só tendo assistido um dos trailers, eu não sabia mais nada do filme. Pra mim, o trailer que eu assisti, ele não me entregou muita coisa, eu só sabia do atentado e que a mãe dele morreu. E por mais que tenha mostrado muita coisa do filme, no trailer, porque tem várias cenas que vão passando, tá jogado. Você não consegue entender o que é aquilo. Então, pra mim, gerou uma curiosidade. Tá, o que vai acontecer? De onde é que... Eu entendi de onde é que o filme vai partir, mas onde é que ele quer chegar com isso? E como que ele vai chegar lá? Sabe? Isso me deu uma curiosidade. Pra mim foi bom o trailer. Eu gostei bastante, porque eu não senti que, antes de ver, né, o filme, que ele tava me entregando o filme. Ao contrário da Tete, eu vou dizer que eu entendo um pouquinho de Oscar, aqueles. Brincadeira. Eu me incomodei com o ritmo do filme. Eu não notei essas 2 horas primeiras, tanto é que eu me surpreendi quando a Lorena olhou no relógio e me falou que já tinha 2 horas de filme naquele ponto, porque não parecia isso. Eu tava tão envolto na história dos personagens que pareceu que foi muito mais rápido do que 2 horas. Só que aquela sequência de, aspas, ação e eles resolvendo o mistério, pra mim pareceu muito rápido. Os cortes tinha muito corte na cena. A câmera ela tava meio que tremendo. A iluminação mudou. Jesus. Então, para mim pareceu que foi tipo um corte de um filme separado que colocaram ali. Porque, pra mim, a partir do momento que eles resolvem o problema e eles voltam para aquela cena deles dois no bar conversando, o filme que eu assisti nas 2 primeiras horas volta no final do filme. E eu não sei se foi proposital, se o diretor quis deixar essa sensação de desconforto ao gente assistir aquela parte do filme, pra mostrar que o tio tava desconfortável com aquilo, mas que ele precisava resolver aquele problema que ele mesmo tinha criado, ou se foi só um problema de montagem mesmo. Eu não sei se isso Eu gostei da montagem. Eu também. Mas, Eu assim, achei ousado senti isso e também. é interessante ver um filme desse... Eu gosto de Gente. filme assim. Mas assim, eu concordo que eu não sei, eu não consigo perceber se foi algo intencional pra gerar um sentimento ou se foi ocasional. Isso. Não, eu acho que foi proposital, porque por exemplo, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é do mesmo jeito. O filme começa no final, no meio de um ponto, e aí você tem a construção ao longo do filme inteiro, e depois ele volta pro que tava no começo, e aí ele finaliza o filme. E se você não prestar atenção 100% de todas as partes, você se perde no meio de... Falei, tipo, eu acho que deve ter sido proposital, porque ele voltou, ele tava num tom, aí ele subiu o tom, ele escalonou o nível de narrativa,
e depois voltou. E quando ele escalonou pra essa cena de ação, ele meio que deixou a câmera mais violenta. Exatamente. Em que parte? Na parte que eles vão pra Amsterdã. Todo aquele momento, depois que ele encontra o Boris, o filme parece que ele começa a acelerar. Sim. Mas eu acho que é o tipo de sentimento que quer passar. Às vezes eu vejo muito. Eu sou. Véi, se eu vou muito. Pera, deixa eu organizar minha mente. Quando eu assisto um filme e eu vejo coisas desse tipo, eu não vou. A primeira coisa que eu vou fazer não é tipo, o que o diretor tava pensando? Na verdade, eu vou confiar no diretor, porque ele fez o filme. Eu falo, véi, o que ele tava querendo com isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Tipo, se balançou um pouco a câmera, aí eu penso, por quê? Será que é pra passar algum tipo de instabilidade pra cena? Alguma coisa assim? Isso é o que eu aceito no momento. Se ele faz um filme impecável do começo, meio e no final ele muda, não é, foi sem querer, ou não, ele quis realmente passar um tipo de sentimento que ele viu que na câmera ia fazer isso. Mesmo que não tenha sido intencional, o que é pouco provável, conseguiu passar uma emoção que encaixou muito bem com aquele momento. Então eu acho que ainda assim é um ponto positivo. Porque ele, depois daquele momento que o Boris chega lá e fala, vamos pra Amsterdã pegar seu quadro, acontece muita coisa muito rápido, e ele tá tipo, o que eu tenho que fazer, o que tá acontecendo, o que a gente vai fazer, e ele tá tão perdido quanto a gente que tá ali, tipo, tá, e aí, o que vai vir? Eu fico tenso, eu posso me acalmar, e você não consegue ficar calmo porque tá sendo tudo muito rápido. E eu acho que isso foi importante pra entender também o momento que ele tava passando. Foi muito bom isso. Só que isso depois, pelo menos em mim, me gerou uma sensação tipo de ressaca. Tipo, cara, foi muita coisa nesse pedaço aqui, muita informação. E aquilo me gerou um cansaço depois pra tentar entender tudo que aconteceu. Tipo, mas pensa só, você sai do nada de uma festa de noivado ou de casamento, seja lá o que era aquela bosta, acho que era noivado. E direto vai pra Amsterdã fazer aquela loucura toda. Eu acho que o diretor tá sorrindo agora de ouvir que alguém teve ressaca nessa cena, porque é cansativo mesmo, deve ser. Antes de encerrar, eu queria perguntar pra Lorena, porque ela se tornou especialista nesse filme em menos de 24 horas, qual a história do pintor? Porque o pintor, ele tem um espaço narrativo no filme muito grande, né? Você passa o filme inteiro apaixonado pela figura da pintura do Goldfinch, do Pintacilgo, pra só depois, no final, você perceber a importância narrativa com aquele diálogo que ele tem com o diálogo. Não, com a mãe. O diálogo que ele tem com pera. Com o Robbie. Com o diálogo que ele tem com o Robbie e o Robbie explica pra ele a história do quadro. O que aconteceu pra esse quadro chegar até lá? Vamos lá, ele é o cara, é o Fabricius, ele é holandês. Até como é que fala? Uma curiosidade, o sobrenome dele, Fabricius, em latino significa Faber, que pode ser traduzido como fábrica, algo do tipo. Como eu falei, ele é holandês, ele nasceu em 1622. É uma família de muitos irmãos, e ele tinha mais 2 irmãos também que eram pintores. Ele, com 19 anos, se casou e ele começou a estudar no ateliê de um pintor bem famoso que era o Rembrandt. Nada mais, nada menos que o Rembrandt. Em 1643, 2 anos depois que ele se casou, a esposa dele morreu durante o parto. E aí ele, em 1650, se mudou para uma outra cidade na Holanda, chamada, eu não vou saber pronunciar corretamente, mas ela se escreve Delft, onde ele se associou à Guilda de São Lucas, que era uma cooperativa de pintores da cidade. Aí em 1651 ele se casou novamente. Aí ele começou a desenvolver o próprio estilo de pintura, porque até então ele usava da referência dele, que era Rembrandt. E aí ele falava, o Rembrandt ele usa muitas cores escuras, ele usa muito o barroco, né, que é o claro escuro e tudo mais, mas as cores são predominantemente escuras, a arte é mais escura. E aí o Fabricius, ele começou a colocar mais luminosidade, mais cor nos quadros, e também começou a colocar tons mais frios, enquanto o Rembrandt ele usa tons muito, muito quentes. Aí ele se tornou retratista, então ele começou a receber encomendas de vários príncipes, para fazer pinturas de príncipes, de
cenas do cotidiano doméstico. E aí nisso foi com isso que ele foi amadurecendo. E aí no final da curta vida dele, ele começou a dar aulas, né? Ele começou a ter um pupilo, que é o Vermeer, que tem um quadro muito famoso, por nome muita gente não conhece, mas é aquele quadro da moça Fantástico do brinco de pérola. brinco. Sim. É Júlio Verne, né, o nome dele. E ele foi o aluno do Fabricius. E aí no dia 12 de outubro de 1654, um armazém de pólvoras da cidade que ele morava explodiu e destruiu o bairro onde ele morava, o ateliê dele e a maioria das suas pinturas. Ele chegou a ser levado no hospital local no dia do acidente, mas ele não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 32 anos quando ele morreu. Somente 12 pinturas do ateliê sobreviveram ao incêndio. E pouco mais de 20 pinturas são conhecidas e conservadas atualmente. Então é muito pouco. A última obra dele foi o Pintacilgo. E também ele foi descoberto no século XIX por um crítico francês, que também descobriu Jean Vermeer. E é isso, e essa obra, depois do filme, ela começou a ser muito visitada e procurada no museu que eu citei no começo. E aí eu vi uma crítica, uma resenha de uma psicóloga sobre o livro, que ela fala do Pintacilgo de uma maneira, porque eles abordam muito mais o quadro, eu acho, no livro, mas ela usou essa crítica, essa frase aqui só sobre realmente o quadro, que é: cada um de nós está acorrentado à própria vida. Porque o Pintacilgo tá acorrentado no poleiro dele, né? Uhum. No próprio poleiro. Aí cada um de nós está acorrentado à própria vida. Ninguém pode salvar ninguém. O Pintacilgo, esse sim foi colocado lá por alguém. Mas será que sendo livre ele conseguiria sobreviver? E quando temos a impressão de que alguém nos acorrentou, será que não permitimos? Quais ganhos secundários temos com a nossa prisão psíquica e às vezes até física quando nos sentimos presos a alguém ou alguma situação? Eu acho que essa anedota sobre o quadro é o que torna o filme tão fantástico pra mim. E eu acho que foi isso que me emocionou pra caralho quando a gente foi se aproximando no final do filme. Inclusive agora eu tô todo arrepiado só de escutar a Lorena falando essa história. E ainda teve outra coisa que ela falou que eu acho muito bonito, que ela fala que nossos pintacilgos possam voar o quanto tiverem fôlego, que se permitam pousar e apreciar sua jornada e que possa se desvencilhar da maioria das correntes e que as outras as aceite. Olha que filha da puta, velho. Nossa, eu tô emocionado. O subtítulo do filme no Brasil é Uma História de uma Vida Roubada, né? E o subtítulo mais foda não tinha como ter. Eu fiz igual a Stephanie, eu fui pro filme sabendo muita pouca coisa. E essa é uma das melhores decisões que eu tive na minha vida nos últimos meses. Não que eu tenha feito muitas decisões positivas, mas enfim. É que o filme, ele é um filme sobre essa corrente que segura a gente, saca? É um filme sobre responsabilidade, é um filme sobre peso, é um filme sobre dor, é um filme sobre perda. E quando o autor, a autora do livro escolhe essa obra específica para poder retratar esse sentimento no personagem do tio, é algo que de uma poesia narrativa fantástica para mim. Ele é o tipo de pessoa que que sofre por natureza. Você consegue ver isso logo assim que ele aparece e no decorrer do filme, quando ele vai tendo esses ciclos de estar feliz e estar triste. Mas quando você percebe no final do filme que ele nunca abriu o jornal que envolvia o quadro e que aquele quadro estava lá porque ele estava tentando proteger o quadro, porque era uma missão que encarregaram ele no pior momento da vida dele, e essa responsabilidade carregou ele durante o filme inteiro, e foi isso que roubou a vida dele durante tanto tempo. É catártico, como o pessoal gosta de dizer ultimamente. E como ele se culpa por tudo que aconteceu. Não é só o fato de que ele tinha que guardar uma obra porque era importante. Ele era uma criança, então ele já era inteligente, mas ele não tinha muita noção do quanto era importante. Eu acho que muito
do porquê ele era tão apegado a essa obra era mais emocional. Tanto por causa do desastre, quanto pela mãe dele, quanto o cara e a garotinha que ele passou a conhecer depois. Tanto é que ele não abriu, depois de adulto, ele só abraçava aquilo como se fosse, sabe, alguma lembrança. Como se ele dependesse tipo. daquilo de alguma E eu maneira. achei muito bonito que o peso... E o peso todo, uma das minhas cenas favoritas é quando ele tá conversando com... Qual é o nome Hobby, do outro? isso. É Hobby? Hobby. E ele explica pra ele o porquê de ele não podia ter feito essa decisão estúpida de ter mantido pra ele algo que não era dele, porque era uma obra, era uma coisa para ser passada de mão em mão. Lorena, você sentiu essa conexão com o quadro e o filme e essa importância também? Ou só eu que tava louco das drogas? Eu acho que eu Quê? acabei me identificando um pouco com o Theo, porque ele se culpa muito e eu tenho essa tendência também a me culpar sempre. Então eu acho que isso me ajudou a criar uma conexão com ele, sabe? E acho que a mensagem principal do filme, na verdade, também é tipo, a dor não é uma escolha, mas passar a vida em sofrimento é. Porque ele escolheu passar a vida em sofrimento. Ele fala várias vezes no filme que ele sabe que não é culpa dele, mas ele não deixa de se culpar. E eu acho que essa é a principal mensagem do filme. Acho que é por isso que ele toca tanto, quando você realmente se entrega a sentir tudo o que ele tá querendo passar. Que é isso, a dor não é uma escolha, você vai sentir, mas passar a vida em sofrimento... Eu sinto que isso também foi passado com a Pipa, principalmente naquela hora que eles estão num café e... Sim, que ela fala, né, que não vai ficar em Nova York. Aquele diálogo pra mim foi sensacional, foi muito bonito, porque ela fica falando, eu sinto falta daqui, mas aqui me lembra aquilo. E quando ele dá a entender que gosta dela, porque ela não deixa ele terminar de falar, Não, ele diz que gosta dela. Ela não queria escutar. Exatamente. Mas ele diz. Fica claro o que ele quer dizer. Ele diz com o olhar, ele diz com o toque na mão Nossa, dela, ele diz com o tom de voz. Desculpa, tô empolgado pra caralho. E aí ela fala que eles são muito parecidos, porque ela também tem esse sentimento de culpa, e eles passaram pela mesma situação juntos. Juntos, entre aspas, né? Eles estavam juntos, mas não necessariamente juntos de se apoiando no momento, mas depois sim. E que não daria certo os dois juntos, porque um deles caísse, o outro ia cair também. Eles eram muito parecidos. E isso, pra mim, foi, tipo, justamente o que a Lorena tá falando, de ela escolheu não sofrer mais por isso. Por mais que ela goste muito dele também, não... Pra mim não ficou claro se ela era apaixonada por ele. Eu acho que sim. Ela pelo menos cogitava. Tipo, ela tinha essa dúvida também. Ela escolheu racionalmente não seguir com essa relação. Pelo menos não mais do que amigo. Porque ela tinha medo de sofrer por isso de novo. E eu acho isso de uma inteligência tão grande. Porque, cara, ela conseguiu pesar o sentimento dela. E ela conseguia entender o que poderia fazer ela mal, e ela não queria aquilo, sabe? Mesmo eles tendo vivido a mesma situação e eles tendo sofrido juntos tudo isso, a decisão dele, a decisão dela, as decisões, né? Toda a vida e toda a história da vida deles também pesa muito nisso, sabe? E você consegue ver isso durante o filme inteiro. Pra mim, aquele momento ali expressa muito bem tudo isso. Pra mim foi muito bonito aquele diálogo. Eles são lados opostos da mesma moeda, né? Igual a Lorena falou, ele tá ali focado em sofrer, ele não consegue se desvencilhar daquilo, mas ela tá ali tentando superar a situação. Eu fiquei muito triste também por ela. Eu tenho essa via artística em mim que eu não exploro, mas ela tá aqui, sabe? Ela é minha. A partir do momento que isso sumir, que alguém me tirar isso, igual foi tirado dela, porque ela tá fisicamente impossibilitada de continuar tocando e sendo música, deve ser algo tão doloroso. A alma dela deve estar destruída. E eu acho que foi por isso que ela não queria que ele terminasse de falar. Que ele dissesse com todas as palavras, letras e acentos de que ele amava ela e que ele queria que ela voltasse pra Nova York pra eles ficarem juntos. Meninos, nesse tom triste, que eu peço pra vocês a nota.
De 0 a 10, o que vocês dão pro filme? Lorena? 10/10. 10 de 10? Gente. Eu gostei de tudo, até da trilha sonora e, enfim. Loyola, o que você achou do filme? Olha, eu não consigo dar notas porque eu acho muito injusto dar notas. Olha O que eu posso dizer olha o é que eu acho que psicólogo, todo gente, mundo- como pode participar. Meu Eu Deus. concordo com ele. Enfim, é que Olha eu a acho que todo psicóloga, mundo gente, como deveria. pode participação. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme porque eu acho que é muito interessante a forma como ele explora o sentimento dos personagens. E isso é muito legal. E isso é muito bonito de ver. E eu acho que é isso. Eu saí do filme muito contente com o que eu vi. E uma coisa que ficou pra mim é ir pro cinema sem expectativa sobre o filme, porque me surpreendeu muito. E eu quero ter essa experiência mais vezes. Então, já fiz isso algumas vezes e posso dizer pra você, por experiência própria, que às vezes, mesmo você tendo sem expectativa, é ruim, porque se é difícil você tá feliz e ser decepcionado, imagina o quanto com bosta você tá indo sem esperar nada e mesmo assim sair triste do filme. Justo. Você não ter expectativa já é uma expectativa, Exatamente. né? Isso, Faz sentido. Mas você vai nota 10? Então é porque eu preciso de nota, gente. Ajuda o tio. Pode ser um 9,5, porque eu acho meio também demais dar um 10, porque Ah, caralho, tá eu bom, não já sou nenhum entendi. crítico. Stephanie, o que você achou do filme? Eu só dou notas de 0 a 5. E eu dou 4,5. Porque 5 eu só dou pra filmes que Então, eu consigo ver aí é todo só dia. multiplicar por 2 que a gente chega a nota de 9. Então a Stephanie deu 9 pro filme. É 4,5. 9. 4,5 vezes 2 é 9, anjo. Mas não sei. É 4,5 e 9. Ah, entendi. E meio. Tá. Quais são suas considerações finais, anjo? Ela gostou do filme, mas ela não assistiria todo dia. É isso. Enfim, eu já falei bastante do filme até aqui. Eu vou dar pro filme 9. Eu vou tirar um pontinho ali, porque, como eu falei, algumas coisas me incomodaram na cena de ação. Mas é um filme fantástico, é um filme que falou muito comigo, principalmente essa fase da minha vida. Eu recomendo que todo mundo assista. Vai lá no cinema, porque é um filme que você precisa dar dinheiro pra ele ser feito mais vezes, sabe? Esse tipo de filme. Ainda mais numa época que todo mês tem filme de herói no cinema agora. Então vá lá e assistam. Gente, muito obrigado por terem vindo conversar comigo. Loyola agradece seu amigo pelo ingresso. Fala pra ele que ele tá sempre convidado pra poder participar do Bacana Cast. E eu quero pedir... Eu achei que você ia dizer, ele está sempre convidado para Nos Convidar convidar. a gente, eu aceito também. Eu também achei que ele ia dizer isso. Então, Mas eu porque ele tá nem sempre aqui. convidado a dar ingresso pra gente para vir conversar com a gente sobre o filme que a gente vai assistir, entendeu? É tudo ali Exatamente. uma via de mão É uma dupla. Lorena, redes sociais, pode ou não pode mandar nude? Meu Deus, eu tô comendo. Lorena Underline Evelyn em qualquer rede social. Pode mandar nudes? E pode. Não, pode não. Ah, Tô agora comprometida. você lembrou, né? Eu vi que por um momento você esqueceu que tava namorando. Uau. Não esqueci, mas eu pensei. O seu boy escuta podcast? Não, mas ele escuta os que eu participo. Ah, então ele vai perceber que você falhou por um momento. Loyola, redes sociais, pode ou não pode mandar nudes? Math, M-A-T-H, Loio, L-O-I-O. Eu acho que deve ser isso no Instagram e no Facebook, que são as únicas que eu tenho. E pode ser. Viu? Stephanie, redes sociais com ou sem nudes? Com nada, nem precisa. Gente! Brincadeira. Revoltada ela. steph.mour. É isso. Steph Moore. Gente, eu sou o Vini Castro nas redes sociais, o Vini Castro F no Instagram, se não me engano. Eu tô numa fase que eu tô só o conceito, igual o álbum da Beyoncé, o último. Não manda nudes, manda poesias, aquele. Tá. Nudes da alma. Nudes da alma. Hoje a dicção também tá boa, hein? Tá ótima, Giovanni. É isso, gente. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês e um dedo no cu. Eu fiquei com medo. Susto. Fiquei Eu ia com sair medo no do ato. beijo. Beijo no coração e um dedo no cu. Eu achei, você demorou pra falar no coração. Cunilingus. Não, é o suficiente. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. O quê?